Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, uma das perguntas mais recorrentes no escritório de advocacia, uma das coisas que mais perguntam para os advogados previdenciários. Doutor, por que o meu benefício foi bem abaixo daquilo que eu esperava? Doutor, por que eu contribuía sobre o teto da Previdência e minha aposentadoria ficou a metade disso? Doutor, por que eu estou recebendo bem menos do que aquilo que eu contribuía? Essa pergunta é recorrente. Normalmente, muita gente chega aos escritórios de advocacia perguntando por que isso acontece. E existem várias respostas para essa pergunta. Existem várias possibilidades que podem fazer com que a aposentadoria, o benefício, seja bem inferior ao valor daquela contribuição média, principalmente após a reforma. Agora, antes da reforma, via de regra, existiam menos possibilidades de vir a aposentadoria muito inferior à média da contribuição. Mas uma delas, que eu venho aqui trazer hoje, são as atividades concomitantes da Previdência Social. Como assim? Daquelas pessoas que tinham várias atividades, contribuíam em várias atividades. Me dá um exemplo. Enfermeiro, por exemplo, médico, por exemplo, que reclamam muito disso são os médicos. Os médicos chegam aqui no escritório e perguntam: doutor, mas eu contribuía sobre bem acima do teto, eu cansei de contribuir acima do teto, nunca nem recebi restituição, e mesmo assim o meu benefício veio bem inferior ao teto. E esses médicos não entendem porque estão recebendo abaixo do teto, abaixo do que eles contribuíram, ou aqueles enfermeiros. Mas isso acontece que, por exemplo, uma pessoa trabalhava no hospital X e recebia R$2.000, trabalhava no Y e recebia R$2.000, trabalhava no Z e recebia R$3.000. Então, só aí ele tinha R$7.000 aí, de remuneração, e as contribuições aí ultrapassavam o teto. Se fosse o caso, ele poderia pedir isenção em uma delas. Só que até o meio do ano passado, até a promulgação, até a sanção da Lei 13.846, essas pessoas, esses vínculos concomitantes, eles não se somavam. Como assim? O INSS escolhia um vínculo principal, e aí, digamos, aquele vínculo de R$3.000 que ele passou 20 anos, e ele fazia uma aposentadoria média daquele vínculo principal de R$3.000, e as outras duas de R$2.000 ele fazia uma proporcional, de forma que aquela pessoa tinha uma média contributiva sobre o teto, deveria se aproximar, a aposentadoria ser próxima ao teto, o cálculo da aposentadoria, e quando de repente ia se aposentar, a aposentadoria era bem inferior ao teto, chegando quase à metade, porque aqueles vínculos não se somavam. Essa regra foi discutida no STF durante um bom tempo, no STJ, aliás. Foi discutido durante um bom tempo. Foi tese judicial, subiu para o STJ, e o STJ quase que pacificou esse entendimento. Até que ano passado, a MP 871, quando se converteu em Lei 13.846, quando publicada, ela entendeu por bem de somar aqueles vínculos concomitantes. Então as pessoas que não tiveram esses vínculos somados, que tiveram esses vínculos, feito essa aposentadoria proporcional e foram prejudicadas por essa fórmula de cálculo, eu entendo que essas pessoas elas podem entrar judicialmente para revisar os seus benefícios e conseguir uma aposentadoria somando aqueles vínculos. Então aquele médico que trabalhou em vários empregos, emprego A, emprego B, emprego C, ele vai poder somar aquelas contribuições e ter uma contribuição só uniforme e aí ter um cálculo melhor do benefício. Pré-reforma, inclusive a época dessa mudança, dessa lei 13.846, antes de alterar isso aí, hoje em dia não, hoje em dia os vínculos são somados, se o seu benefício veio inferior àquilo que você esperava, foi porque você talvez não tinha um tempo de contribuição suficiente, e aí você entrou na regra da nova Previdência, né? Que aí você está recebendo 60% da média salarial, enfim, existem vários outros motivos que a gente vai mostrar aqui nos outros vídeos. Mas, se foi antes do meio do ano passado, se foi por conta dos vínculos concomitantes, em tese deveria usar a regra de cálculo anterior, que no caso de ele fazer a média aritmética de todos os benefícios, né, de todas as contribuições da vida, retirava 20% das menores contribuições, né, e aí gerava uma média ali
e dessa média ele receberia um percentual. Se fosse auxílio-doença, 91%, se fosse invalidez, 100%, se fosse aposentadoria por idade, 85%, mais 1% a cada ano que excedesse 15 anos de contribuição, ou na verdade 70%, né? E 1% para cada ano, que seria no mínimo 15%, então começava com 85%, e aí vai. Cada benefício, uma média, teria também o fator previdenciário, que é outro tema que a gente teria que ingressar, mas o fato é, esses vínculos concomitantes podem influenciar diretamente no valor da aposentadoria. Então, se você era um autônomo, um contador que tinha várias contribuições diferentes, um médico, ou alguém que tinha mais de um emprego, muito possivelmente você está recebendo uma aposentadoria com um valor, com uma média inferior àquilo que você teria direito hoje. Então vale a pena revisar. Um grande abraço a todos.